Olá, pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar nos conceitos básicos da física que, olha, parecem complicados, mas na verdade são a base para a gente entender praticamente tudo que se move ao nosso redor. O nome do estudo é cinemática e garanto que é mais simples do que parece. Vamos lá? Mas antes da gente mergulhar de cabeça, aquele pedido rapidinho. Se essa explicação ajudar a clarear as coisas, não esquece de curtir, seguir o canal e compartilhar. Esse apoio é o que nos ajuda a criar mais conteúdo assim. Vamos começar com uma pergunta que parece até pegadinha. Um objeto pode estar se movendo e, ao mesmo tempo, estar parado? Peraí, como assim? Parece impossível, né? Mas na física, a resposta para muita coisa começa com uma palavrinha mágica. Depende. E não, isso não é uma enrolação. Essa ideia do depende é, na verdade, um dos pilares mais importantes no estudo do movimento. A perspectiva, o ponto de vista, não só muda o jeito que a gente vê as coisas, ela literalmente define a realidade física do que está acontecendo. E a ferramenta que a gente usa para resolver esse quebra-cabeça tem um nome: referencial. Pensa nele como sendo o ponto de vista oficial, o lugar a partir de onde a gente escolhe observar e medir tudo. Sem definir um referencial, falar se algo está parado ou se movendo simplesmente não faz sentido. Quer ver como isso funciona na prática? Imagina só a cena, uma perseguição policial. Para alguém parado na calçada, a viatura está voando a 100 km por hora. Mas, para o motorista do carro que está fugindo, a viatura está se aproximando bem devagarinho, a só 10 km por hora. É a mesma viatura, com duas velocidades completamente diferentes e o mais louco, as duas estão certas. Tudo depende de quem está olhando, ou seja, do referencial. E isso leva a gente direto para o ponto principal. Movimento e repouso não são verdades absolutas, sabe? Não são estados fixos. Eles são, na verdade, descrições que dependem totalmente do ponto de vista de quem observa, ou seja, do nosso famoso referencial. O exemplo do ônibus é perfeito para isso. Para quem está lá dentro, sentado, lendo um livro, o ônibus está parado. A pessoa não está saindo do lugar em relação ao assento dela. Mas para alguém que está no ponto vendo o ônibus passar, ele está claramente em movimento. E aí, quem está certo? Os dois. É tudo uma questão de referencial. Beleza. Agora, vamos mudar um pouquinho o foco. Além do ponto de vista, a física também é esperta e simplifica os problemas olhando para a escala das coisas. A pergunta aqui é: o tamanho de um objeto é sempre importante para descrever o movimento dele? E a resposta, de novo, é depende. E para nos ajudar com isso, temos dois conceitos, o ponto material e o corpo extenso. Pensa numa formiguinha atravessando o gramado do Maracanã. O tamanho dela, sinceramente, não faz a menor diferença para descrever a trajetória dela ali. Então, ela é um ponto material. Agora, imagina um helicóptero pousado no meio-campo. Opa, aí as dimensões dele são super importantes. Ele é um corpo extenso. Então, se algo é um ou o outro, depende da comparação entre o tamanho do objeto e o tamanho do cenário. E aí, essa explicação está fazendo sentido? Se estiver clareando as coisas, que tal dar uma força? Compartilha com um amigo ou nas redes sociais. É um gesto simples, mas que ajuda demais o nosso canal a crescer e criar mais conteúdo assim. Ok, então a gente já entendeu que movimento é relativo. Mas como é que a gente mede o quão rápido alguma coisa está se movendo? É aí que entra a velocidade, que no fundo é só um jeito de medir o quão rápido a posição de um objeto está mudando com o passar do tempo. Calcular a velocidade média é bem lógico. É quase uma receita de bolo. Passo 1. A gente descobre a distância total que foi percorrida. Passo 2. A gente mede quanto tempo demorou para percorrer essa distância toda. E o passo 3, o mais fácil, a gente só divide um pelo outro. E essa receitinha de 3 passos nos leva direto a uma das fórmulas mais conhecidas da física. Velocidade média, o VM, é igual à variação do espaço, ou ΔS, dividido pela variação do tempo, o ΔT. Simples assim. Fórmulas são legais, mas a física fica muito mais interessante quando a gente aplica em situações do dia a dia. Então, vamos pegar essa ideia de velocidade média e usar em algo que todo mundo conhece, uma viagem longa de carro. Nosso material de referência dá um exemplo pessoal ótimo. Uma viagem lá no Ceará, de Juazeiro do Norte até Fortaleza. São 540 quilômetros de distância e a viagem costuma levar umas 6 horas. Vamos colocar isso nos números. Pegamos os 540 quilômetros e dividimos pelas 6 horas de viagem. O resultado? Uma velocidade média de 90 km por hora. Isso quer dizer que, em média, a cada hora que passava, o carro andou 90 km.
Mas aí vem a pergunta que vale ouro. Será que o carro ficou com o velocímetro travado em 90 por hora o tempo todo? Claro que não, né, gente? Teve parado para ir no banheiro, teve trecho de cidade mais lento, teve aquela reta que deu para acelerar. A velocidade média é isso, uma média. Ela dá uma ideia geral da viagem e não os detalhes de cada segundo. Então, para a gente amarrar tudo que a gente conversou, a grande lição é esta: movimento, repouso, velocidade, tudo, absolutamente tudo, depende do referencial que a gente escolhe. Não existe uma descrição única e verdadeira. Tudo é relativo ao ponto de vista. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para pensar. Se tudo se move em relação a alguma outra coisa, a gente em relação à Terra, a Terra em relação ao Sol, o Sol em relação à galáxia, será que existe algum ponto em algum lugar do universo que esteja em repouso absoluto? Um ponto de referência final para todo o resto? Fica aí a reflexão. E com essa reflexão, a gente chega ao fim. Pessoal, muito obrigada por acompanharem essa explicação até aqui. Se você curtiu, não deixe de seguir o Direito Cast lá no Spotify, onde tem mais conteúdo em vídeo e áudio. E claro, deixar o seu like aqui é super importante pra gente, ajuda demais. E para mais vídeos, é só procurar por Direito Cast no YouTube ou no TikTok. Um abraço e até a próxima!